Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema prosperidade. Ela será toda pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus, o nosso irmão amigo. A palestrante da noite será a Juliana Lucena. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar e nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Nesse momento tão especial da palestra, estamos todos ligados num só pensamento, num só sentimento esses de amor, de paz, de fraternidade, de união e de amor. Senhor Jesus, que nesse momento, Jesus, só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Que o Senhor ainda, Jesus, possa abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que será passado para nós nessa noite. Jesus querido, que o Senhor possa intuir o mentor particular da nossa amiga Juliana, para que ela transfira para nós as melhores palavras e os melhores sentimentos. Que no momento que ela estiver palestrando para nós, que ela possa ser envolvida por um abraço acolhedor de Ti, Jesus. Senhor Jesus, eu te convido, continue conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Com imensa alegria e com o coração cheio de gratidão, eu estou aqui mais uma noite para falar com vocês. E a escolha desse tema é uma escolha especial. Por que é uma escolha especial? Porque vivemos dias turbulentos, né? Nossas existências não têm sido fácil, somos confrontados de forma direta com o mundo material e às vezes a gente se vê perdido. Chegamos em um momento em que a gente parece que não sabe exatamente aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então eu resolvi falar sobre isso porque eu preciso me convencer todos os dias a respeito do que eu vou falar hoje. Não tenho essa conquista ainda, mas eu pretendo lutar por ela dia após dia, então por isso eu quis dividir com vocês. Eu já falei sobre prosperidade aqui outra vez, já faz bastante tempo já, eu acho que já tem uns 3, 4 anos. Mas eu tinha outra visão de mundo e eu vim falar hoje sobre prosperidade com a visão de mundo que eu tenho atual, embasado na doutrina espírita. Mas antes, né, de falar sobre prosperidade, eu queria conversar com vocês uma coisa, a respeito da nossa essência. A matéria ela nos engana. A gente está aqui no mundo material e a gente, por mais que a nossa religiosidade, seja ela católica, evangélica, espírita, que a gente estuda mais a fundo o mundo espiritual, a gente quando chega aqui a gente se perde em meio à matéria e a gente esquece da nossa essência. Nós não somos seres materiais. Eu não sou a Juliana, eu estou Juliana. Hoje eu estou habitando esse corpo, amanhã sabe Deus. As outras existências minhas também.
Porque vida, gente, não se esqueça, nós só temos uma. Existência, nós temos várias. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Deus, Ele nos criou com a centelha dele e a bússola aponta para o quê? Para a felicidade. Mas a gente se engana. A gente acha que é puramente a felicidade aqui na Terra. Não, é a felicidade espiritual. Seremos espíritos felizes no dia que atingirmos a perfeição. Então, para isso, nós precisamos das existências. E um dos maiores desafios que um espírito encarnado pode enfrentar é a sedução do mundo material. É um dos maiores desafios. É onde muitas vezes nós nos perdemos no passado e muitos outros se perdem, e a gente pode estar se perdendo no presente também. Então é interessante que eu fale sobre isso para que vocês entendam onde eu quero chegar. Então todas as nossas atitudes deveriam ser pautadas pensando na nossa felicidade espiritual. Mas infelizmente não é bem assim que acontece, né? Como eu disse, a gente chega aqui, se seduz pela matéria, e por mais que as religiões estão aí falando, né, de reino dos céus, morada eterna, né, que a gente acredite no mundo espiritual, a doutrina espírita explica melhor, outras religiões não dão tantas explicações, mas falam dessa vida, mas a gente age como materialistas. Quando você observa uma pessoa que ela não tem a crença em Deus, que ela não acredita em vida após a morte, que ela não estuda isso, que ela não acredita em Jesus, enfim, ela não acredita na existência de Deus, e que ela vive a vida como se não houvesse o amanhã, que ela sai passando por cima das pessoas igual trator para conseguir as coisas, os bens materiais, a gente vai olhar e vai falar, ela não está certa. Mas ela é coerente com aquilo que ela pensa. Então, se para ela não existe vida após a morte, então a vida é agora, eu vou fazer acontecer lá, porque depois que eu morrer, acabou. Ela não está certa, mas ela é coerente com aquilo que ela pensa. Agora, nós, muitas vezes, que nos dizemos cristãos, que acreditamos em Deus, que acreditamos na vida após a morte, a gente age muitas vezes como materialistas. Como o Haroldo disse uma vez numa palestra dele, que somos cristãos materialistas. Somos totalmente incoerentes com o Cristo que a gente diz seguir, que a gente diz amar e que a gente diz servir. Então a matéria, ela nos magnetiza e ela constitui um desafio. Mas por que permite Deus isso? Para que a gente evolua, para que a gente vença, para que a gente aprenda a servir, para que a gente desenvolva a caridade, a humildade. A gente está aqui para isso mesmo, é para enfrentar esse magnetismo, é para a gente conseguir enxergar a vida além disso daqui e vencer as vicissitudes humanas. É para isso que a gente está aqui. E daí agora vamos falar sobre prosperidade. É engraçado que às vezes a gente fala assim, nossa, fulano é muito próspero. Quando a gente fala que fulano é muito próspero, a gente está falando do quê? A gente já pensa em bens materiais, óbvio. Você vê, fulano, ele saiu do nada. E olha o que ele tem hoje, ele conquistou isso, ele conquistou aquilo, ele tem casa, ele tem isso e não sei o quê. E essas pessoas, quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais valor a sociedade dá a elas. Não estou desmerecendo o mérito de conquista, sabedoria em conquistar. Eu quero deixar isso bem claro até o fim da palestra, vocês vão entender onde eu quero chegar. Não estou desmerecendo. Mas é incrível que com o conhecimento espiritual que a gente tenha hoje, com o avanço das religiões,
os valores o valor das pessoas esteja atrelado àquilo que ela possui, àquilo que ela conquista, a prosperidade material dela. E é assim, quanto mais a pessoa tem, mais você vê, não, lá é fulano, lá é ciclano, porque ele tem isso, ele tem aquilo. Aí a gente olha aquele pobre coitado, casal de muitos idosos, que criaram os filhos no maior sacrifício, com a maior honestidade, com o maior amor, conseguiram educar os filhos, transformá-los em criaturas de bem, mas esses não, não, a gente não vê valor, não é próspero não, próspero é quem constrói, quem angaria bens, quem consegue bens, isso é prosperidade para a gente. Mas, se nós viemos ao mundo, aqui para evoluir, para vencer a matéria, para vencer a influência que ela nos dá, que nossas atitudes têm que ser pautadas na nossa felicidade espiritual. Eu posso falar que isso é uma prosperidade verdadeira, só olhando superficialmente, sem imaginar como que isso foi conquistado e quais são as consequências disso na vida de uma pessoa. Os espíritos chamam isso de prosperidade aparente. É a prosperidade pautada apenas nos bens materiais. E nós, espíritas, sabemos muito bem que a riqueza é uma das provas mais difíceis para a alma encarnada. Porque é muito fácil você desenvolver a humildade, isso não sou eu que estou dizendo, são os espíritos. É muito fácil eu desenvolver a caridade, a humildade, quando eu estou num ambiente desafiador, difícil, que eu tenho que lutar, que eu sou humilhada e eu não tenho tanto. É muito difícil, muito fácil eu desenvolver isso. Agora, quando eu vivo em um mundo em que todos me servem, que onde eu piso, eu sou o centro, que todo mundo está ali para me servir, porque eu tudo tenho, eu tudo posso, eu tenho poder, é mais difícil eu desenvolver determinadas virtudes. Para exemplificar bem isso que eu estou dizendo, tem um livro psicografado por Chico Xavier que se chama Pensamento e Vida, do Emmanuel. Eu adoro esse livro, já li algumas vezes, tem vários temas. E tem um texto chamado Prosperidade. E desse texto eu quero ler um trechinho pequeno, porque vocês vão entender o que eu estou falando. Há, por isso, muita prosperidade aparente. Eu acabei de falar o que é prosperidade aparente. É aquela baseada somente em conquistas materiais. Mais deplorável que a miséria material em si mesma. É Emmanuel que está dizendo isso, gente. É Emmanuel. Vou ler novamente. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma. Então ele está falando que a prosperidade aparente, ela é mais deplorável que a miséria. Porque ele está relacionando ao quê? Aos nossos ganhos espirituais, que é a nossa vida eterna. Porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, ele não está falando em todas, tá? Em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Nossa, então eu não posso mais ganhar dinheiro, eu não posso mais trabalhar, então eu vou viver na pobreza? Não, gente. Às vezes, quando a gente fala isso dentro da doutrina espírita, de algumas situações, parece que a gente está fazendo apologia ao sofrimento. Não é isso. É darmos significado, darmos o valor justo ao que cada coisa tem. É analisarmos se nossas atitudes, aquilo que a gente está fazendo, está pondo em risco a nossa felicidade espiritual.
Claro que não somos perfeitos. A gente está aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender. Por isso que eu estou falando isso hoje, porque eu preciso aprender isso também. Eu preciso me lembrar disso todo dia. E não é fácil. Deixa eu só beber uma água, acontece assim. Quando ele fala assim, largos estágios na perturbação e na sombra. Oh, meu Deus! Às vezes, em uma existência, nós, por usarmos mal os bens materiais, colocamos a perder várias existências nossas. Sem contar o sofrimento que a gente vai passar, as perturbações que a gente vai passar quando chegar no mundo espiritual, o arrependimento. Mas como assim? Por que ganhar dinheiro? Por que conseguir uma prosperidade material? É assim, mas onde que está o erro aí? Então vamos lá, vou exemplificar algumas coisas. Então, quando que essa prosperidade ela pode ser um problema para a gente? Quando a gente analisa como a gente conseguiu ela. A que preço você conseguiu as coisas que você conquistou? A que preço? Desviando dinheiro? Roubando dos outros? Enganando as pessoas? A que preço? Foi a esse preço? Seu dinheiro não é abençoado. Ele vai te trazer muita perturbação. Se não trouxer agora, vai trazer depois. Ai, mas eu trabalho honestamente. Olha os exemplos. Eu trabalho honestamente, eu nunca roubei de ninguém. Só que é o seguinte, você presta serviço. Ao invés de você pegar 5 serviços lá, você pega 10. E não é que você não saiba fazer, mas você quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico, aí você faz esses 10 de qualquer jeito. Ah, ele pediu para eu fazer, eu fiz. Você tinha capacidade de pegar 5 e fazer bem feito, mas não, você quer dinheiro. Aí você pega 10 e faz os 10 bem mal feito. Você acha isso justo? Às vezes aquilo que você está prestando para a pessoa veio juntando um dinheiro, um sacrifício para fazer aquilo. Às vezes ela deixou de comprar um remédio, alguma coisa e juntou para fazer aquilo, aí você vai lá e faz de qualquer jeito. Porque você quer quantidade, você quer ganhar dinheiro. Nossa, você vê, olha, eu estou trabalhando, comprei carro, a custa do quê? De fazer as coisas mal feitas, vender os outros de qualquer jeito? Teu dinheiro não é abençoado, não. Sou servidora pública. Recebo para trabalhar 4 horas. Que nada, meu salário é péssimo. Vai lá, trabalha 2 horas. Ah, eu não, vou lá, faço tal coisa, depois eu vou lá no meu particular, faço as coisas lá no meu particular. Você assinou um contrato que você trabalharia 4 horas. Ah, mas eu não recebo o suficiente. Aí é outra situação. Você sabia muito bem quando você foi para lá. Cumpra as suas 4 horas. Caso contrário, você está sendo corrupto. Porque a gente tem uma ideia aqui no Brasil que só é corrupto político. Não. Será que esse dinheiro, essa prosperidade, isso que você angariou foi de forma honesta? Se você tem que trabalhar 4 horas, você só trabalha 2? E os outros você vai lá trabalhar para você mesmo, para ter dinheiro? Ah, mas não paga bem. Então faz assim, se não está pagando bem, larga, deixa aqui para outra pessoa que vai valorizar aquilo dali e vai tratar bem as pessoas, que elas não tem nada a ver se você acha que você ganha bem ou não. Você quando entrou, você sabia. Outro, qual o preço que você pagou para chegar onde você chegou? E aqui eu não estou falando de dinheiro. Qual o preço que você pagou? Às vezes você trabalhou certinho. Você trabalhou de forma honesta. Mas o que aconteceu? Você esqueceu que você tinha família. Você esqueceu que você tem filhos. E nós não somos espíritos missionários. Né? Porque o espírito missionário a gente já vê de longe. Chico Xavier da Vida, uma irmã Dulce, né? Esse povo assim mais evoluído. A gente é
É meia boca aqui mesmo. Bom, eu estou falando por mim, gente. E nós não somos espíritos missionários, mas nós temos pequenas missões em nossas vidas. Quando nós recebemos os nossos filhos, nós temos uma missão. Porque os nossos filhos, antes de ser os nossos filhos, eles são filhos de Deus. E eles são um talento que Deus está dando para a gente. E o que nós estamos fazendo com esse talento? Então, muitas vezes, a gente, com aquela coisa, não, que eu quero dar o bom e do melhor para o meu filho, eu não quero isso, eu quero, a gente corre, e a gente esquece que tem uma criatura humana dentro de casa. E a gente esquece do principal, que são os valores familiares. Porque a nossa primeira missão, o primeiro lugar que a gente tem que estender a caridade é para a nossa família. Eu sei de histórias, pessoas já me contaram, pessoas já falaram assim, Ju, eu fui muito mais feliz quando eu era pobre. Eu e meu ex-marido, nós éramos pobres, tal, mas a gente tinha alegria dentro de casa. A gente não passou fome, que a gente lutava bastante. A gente conseguiu isso, eu lutei. Aí quando ficaram ricos, o que aconteceu? A mulher já não servia mais para ele. Servia era a outra lá de 20 anos. Mas aquela que estava com ele desde o início, aí se perdeu tudo. Se perdeu os filhos já, se sensibilizaram, já ficaram tristes. Então, a que preço a gente está conseguindo esse dinheiro? Tem um palestrante espírita que eu adoro ele, e eu olho o Dudu. E ele é palestrante espírita desde os 17 anos, ele nasceu no berço espírita, e ele fala que o pai dele se comprometeu com o coletivo. O pai dele provavelmente foi um político muito importante em uma outra existência, e se comprometeu com a coletividade. Então ele vivia sendo atormentado pelos espíritos, os espíritos se manifestavam na mesa, então ele tem inúmeras histórias. E o pai dele, além de alguns problemas físicos, já decorrente dessas coisas erradas que ele tinha feito, ele também tinha alguns problemas psicológicos. E às vezes ele entrava em um surto, assim, né? E o Alberto fala que quando ele entrava em surto, ele falava assim, que se ele tivesse estudado, ele tinha virado presidente. Ou um desembargador. Então não era um advogado, era o mais poderoso, um desembargador. Não era um prefeito, não era um vereador, era o presidente. Tudo posições de muito poder. E eles eram muito pobres. Pobres, quase que passavam fome. Mas os filhos tudo virou gente. Teve uns 3, eu acho que virou médico, não pela profissão, mas assim, conseguiram estudar, deram tudo gente de bem, não se desviaram do caminho, mesmo eles sendo bem pobres, porque tinham o essencial, que era a educação. E nesse surto, quando ele falava que queria ser, não sei o que, queria subir na rampa lá, não sei da onde, aí o Alberto virava para ele e falava assim, papai, mas o que ia ser de nós, seus filhos? Ele falava assim, vocês estariam tudo perdido. Então ele tinha consciência, mesmo em surto, ele tinha consciência que se de repente ele tivesse acesso a todo o poder, ele como pai, como base da família ali também, não é só o homem e a mulher, ele, com o modo de vida dele, ele poderia pôr a perder os filhos. Então ele tinha essa consciência. Então a que preço a gente vai pagar? Né? Agora, o principal, o que o meu dinheiro vai servir? Esses dias eu estava olhando um negócio na internet e uma pessoa gastou um dinheiro absurdo lá com uma coisa assim, nada a ver. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu. Aí algumas pessoas, né, nos comentários falou, meu Deus, tanta gente passando fome, ela gastando tanto dinheiro nisso. Aí a maioria dos comentários, mas não é de se surpreender. Ela faz com o dinheiro dela o que ela quiser. Ela trabalhou, ela se esforçou com isso, que não sei o que, tal. Esse tipo de frase, como eu disse novamente, para uma pessoa materialista, que não acredita em Deus, nada, é super válido.
Mas para nós, que servimos um Deus de alguma forma, independente de ser espírita ou não, é uma frase que soa um pouco egoísta, que faz pelo menos a gente repensar em alguns pontos. Então os espíritos, eles falam, depois eu vou ler alguns trechos para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, que o dinheiro ele tem que servir ao próximo. Então, se a minha prosperidade material ela servir somente a mim e aos meus, né, aqueles que eu tenho, não, esse é meu filho, só servir ali para o nosso luxo, para o nosso desperdício, e o meu dinheiro não servir de alguma forma para ajudar o próximo, também é uma prosperidade aparente, porque isso vai ser cobrado de nós depois. Isso não é opinião minha. Os espíritos falam isso. Por quê? Pensa comigo. Se a gente está aqui para evoluir, que a gente vem aqui para aprender, a gente evolui o quê? Deitado em cima de uma cama vendo televisão o dia todo dando risada? Não. A gente evolui enfrentando os desafios. Mas então eu vou trabalhar um monte, vou conquistar um monte, não vou ter direito de pensar no meu conforto? Claro que você tem. Você tem todo o direito de dar conforto para você, para os teus filhos. Mas não é só isso. Então não é errado a gente trabalhar, conquistar e querer uma vida mais confortável. De repente, eu quero um carro melhor para eu andar, eu quero uma casa mais confortável. Não, gente, isso não é errado, tá? Desde que você consiga de forma honesta, que você cumpra com teus outros papéis, ok. Mas o problema é ser só isso. Você não pensar, tem um vizinho lá perto da minha casa, coitado, que ele está lá acamado, não conseguiu o benefício pelo INSS, só a mulher dele trabalhava, agora ela não pode, que ela tem que cuidar dele. Então lá, os filhos é tudo pobre, ajudam com o que pode, mas esses dias foram lá, cortaram a luz. Quanto que era a luz? R$90. Mas será que você não tinha R$90, não tinha 30, não tinha 20? Ele usa um monte de fralda. Será que um pacote de fralda por mês vai te fazer tanta falta? Na pandemia, eu assisti, eu vi, eu presenciei pessoas que quase não tinham, dividindo o pouco que tinha com outras pessoas. E assisti também pessoas que não teve seu salário diminuído em nada, que não teve seu serviço afetado em nada, se tornar mais mesquinho. A pandemia, gente, ela veio para Deus colocar a gente no cantinho do pensamento e falar assim, peraí, fulano, vamos acordar um pouco a vida não é só oba-oba não, vocês podem se divertir, vocês podem tentar ser felizes, aproveitar os bons momentos, quer andar bonitinho, vamos andar, quer se vestir bem, vamos se vestir, porque Jesus Cristo também não fazia apologia à pobreza, a mal vestimentas. As descrições que os espíritos fazem de Jesus, que as túnicas que ele usava eram muito, muito bonitas. Jesus era um homem bem cuidado, não é isso, o desleixo. Mas é olhar para o próximo também. Que bom que eu tenho, então o que eu posso fazer pelo próximo? Gente, vamos pensar. Tantas pessoas milionárias, empresas, vou falar de empresas, milionárias que existem. Você acha que se uma empresa dessa fosse numa escola pública e falasse, eu vou apadrinhar, milionárias, apadrinhar 10 alunos e pagar uma escola particular para esses 10 alunos, oferecer uma ajuda, uma estrutura familiar, você acha que isso ia fazer diferença para uma empresa que tem uma rentabilidade milionária? Não ia. Mas essas pessoas que conseguem extrair muito da sociedade, elas esquecem de um porém.
que quando a educação ela não funciona da forma que ela precisava funcionar, aquele indivíduo que poderia, eu vou usar esse termo, tá, gente, que é um termo usual, que poderia ter virado gente, ele pode atrapalhar e muito a vida dos filhos dele, que ele pôde mandar estudar, que ele deu uma educação de qualidade, porque a gente não vive isolado. Nós convivemos em sociedade. Quando uma ponta não funciona, o resto também não funciona. Se essa parte aqui está doente, todo o resto sofre. Isso é proposital. Você sabe por que isso é proposital? É para a gente ver que não vale a pena ser egoísta. Então, assim, é assustador que a gente viva em uma sociedade igual nós vivemos hoje, que as pessoas passem fome. Isso não deveria acontecer. Poderiam não ter acesso a tudo, né? Mas passar fome não, mas acontece. Ah, é porque é preguiça, não quer trabalhar. É muito fácil a gente falar isso. Quando a gente tem saúde, quando a gente tem força para trabalhar e quando a gente é doente. E o outro dentro de casa doente também. Né? Então é bom a gente falar, mas colocar no lugar do próximo também. Então como? Como eu, Juliana, posso ajudar? O que eu posso fazer com o meu dinheiro? Ah, tem um menino assim que está com um problema assim, os pais estão em cima, não estão fazendo. Tá, olha, para mim tá apurado, mas R$20 não vai me deixar mais rico nem mais pobre, não. Já pensou se todo mundo pensasse assim? Vocês acham que nós viveríamos na sociedade que a gente vive hoje? Não, gente. A gente não viveria. Então, o caminho para uma sociedade melhor é quando nós pararmos de olhar só para a gente. Quando a gente aceitar o verdadeiro convite, que é o convite à felicidade espiritual. Para isso, a gente veio aqui para servir. Isso é bíblico. Não para ser servido. Então eu vou ler, para vocês verem que eu não estou exagerando, o que os Espíritos falam. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro eu falo que ele mudou minha vida. Eu já li umas 3 vezes e todas as vezes que eu leio esse livro eu choro, é emocionante assim, é uma coisa... No dia que eu li esse livro, sabe quando você está com sede? Com muita sede, que você vai beber água, aquela água desce assim? Era a sede que eu estava no dia que eu fui ler esse livro, mas era uma sede espiritual. E eu comecei a ler, eu não queria parar mais. Eu falei, gente, isso daqui é um tesouro. E no capítulo 16, que se chama Não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon aqui faz referência ao dinheiro, tem um trecho que é das instruções dos Espíritos, que se chama Verdadeira Propriedade, que eu quero ler com vocês, para vocês verem que eu não estou exagerando. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Então eu posso usar e abusar daquilo que eu tenho sem prestar conta disso? Se fui eu que consegui, o meu mérito? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar, no curso da existência atual, os esforços, a coragem e a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, de novo, se ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se tais haveres se lhes tornaram causa de falência, ele está falando falência espiritual, que foi o que eu falei, quando a gente vai buscar dinheiro, a gente se perde aí no meio do caminho. Melhor fora não ter isso possuído, visto que perde de um lado que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Então, gente, os Espíritos falam aqui, então não é exagero.
Ah, mas eu consegui o meu esforço. Sim, você lutou, você trabalhou, foi com o teu esforço. Só que você só tem o que você tem hoje, você sabe por quê? Porque Deus permitiu. Se Deus bater o martelo e falar, eu não permito, você não tem. Quantas pessoas, eu vou fazer 35 anos e eu já assisti isso. Quem tem mais aqui já deve ter observado, quem tem menos também já deve ter visto. Quantas pessoas são inteligentes, são trabalhadoras, esforçadas, luta, mas não consegue. Aí você fala, gente, coitado de fulano. Fulano luta daqui, luta de lá, mas olha, quando ele consegue ganhar alguma coisa, acontece. Você sabe o que é isso, gente? É a misericórdia divina. É a minha. Nossa, mas a misericórdia é. Se ele luta, tem capacidade, tem esforço, não dá certo, é a misericórdia divina. Porque sabe que se ele conseguir dinheiro, ele vai se perder de novo. Como já veio se perdendo. Então a misericórdia divina age. Muitas vezes se fala, não, meu filho, você já se perdeu tanto, você implorou antes de nascer, você implorou que não deixasse você ganhar dinheiro. Você implorou, mas daí a gente vem aqui e não consegue. Mas a gente já se perdeu tantas vezes, já mandou matar para ter dinheiro, já fez tanta coisa errada. Aí, tem outro trecho desse mesmo capítulo, para fechar um pouco essa minha fala. Muitas vezes eu já convivi com algumas pessoas que elas falam assim, eu não tenho apego a bens. Nossa, porque fulano que a gente parece que acha que tem apego a bens, somente aquelas pessoas que é pão duro. Nossa, fulano é pão duro, fulano não sei o quê. Eu não, que eu tenho, eu gasto, não me importo, mas não é bem assim, tá? Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Então, se Deus permitiu, seja através de uma herança, até do seu trabalho, que você consiga uma prosperidade material, é porque Ele quer que você seja instrumento na vida das pessoas. Mas tem que ser igual ao outro que faz. Não, olha as tuas possibilidades. Veja como que você pode ajudar. Todo mundo pode ajudar de alguma forma. Então sair esbanjando, gastando como se não houvesse amanhã e falar que é um desprendimento, não, isso é irresponsabilidade. Eu me lembrei de uma... Antes até de eu escolher o tema da palestra, eu assisti uma série no documentário Prime, que falava sobre Jorginho Guinle. Essa família Guinle, quando eles começaram a falar lá, gente do céu, era um povo de muito dinheiro. Muito dinheiro lá, eles que foram o criador daquele hotel famoso lá no Rio de Janeiro, antigo, Palace Hotel, acho que é Palace Hotel. Muito rico, muito dinheiro, eles tinham mini usina de energia. Para você ter noção, no aniversário de 15 anos dele, o que foi rei da Inglaterra antes do pai da Elizabeth, que depois ele abdicou lá o trono, ele não era rei ainda, ele só era filho do rei. Mas ele estava o primeiro ali na linha de sucessão. Ele veio para o aniversário de 15 anos do Jorginho, ali no Rio de Janeiro. Só para vocês terem noção da influência desse povo. E daí foi picotando as heranças, foi dividido entre os filhos, e ele ficou com boa parte do dinheiro. Ele nunca trabalhou. E ele se orgulhava disso. Então o dinheiro dele serviu para quê? Comprar as coisas assim transitórias, né? Viajar, comer bem e utilizar o dinheiro dele a serviço de satisfazer também seus desejos sexuais, porque ele lá no documentário fala, tal, enfim. Quando eu assisti, não é julgando, mas a gente que tem um pouco de conhecimento da doutrina, eu falei, misericórdia. Pobre, coitado desse homem, quando ele chegou lá, todo pago. Porque recebeu o dinheiro que ele recebeu e gastar com isso. Imagina o peso na consciência, porque Deus, gente, Deus ele não vai falar, vou contar o dele, falar, pois é, fulano,
eu te dei isso, 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 você não fez. Não, é a nossa consciência. Alguém aqui já dormiu de consciência pesada? É horrível. Imagina lá no mundo espiritual. Porque, gente, vocês não sabem o trabalho que dá pra gente encarnar. A gente acha que é assim, eu vou encarnar, vamos lá. Ainda mais no dia de hoje. Eu tiro por mim, eu demorei um monte para engravidar. E o povo hoje não quer engravidar. Imagina esses espíritos tudo precisando voltar aí. E o povo não quer arrumar filho. E o povo e os espíritos precisam vir. Não é fácil não. Porque não é só vir, tô aí, não entrei na fila. Não, gente. Você tem que vir, tem que combinar com a encarnação do outro, e do outro, e do outro. Porque vocês têm que resolver isso. Então não é assim, vou. Não, dá um trabalho danado encarnar. Não é uma coisa fácil, entrei na fila e vou, não. Aí com essa trabalheira toda, você saber que houve um investimento da espiritualidade em você grande, você pôs a perder. Você chega lá, gente, você fica com tanta vergonha que você não consegue olhar para o teu mentor. Isso quando você já tiver mais assim, menos perturbado lá. Que tem estado de perturbação que você não sabe nem onde você está. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor. Então a gente tem que dar valor àquilo que é transitório, àquilo que é da matéria. Sim, temos que dar valor, porque, gente, é muito importante. Que a gente tem uma casa confortável para dormir, um carro seguro para andar, pensar na educação dos filhos. Nossa, meu filho está doente, eu tenho um remédio para comprar para ele. Então isso é valoroso. Então o problema não é o dinheiro. O problema não são as conquistas materiais. É o valor que a gente dá a ela e como que a gente... E o problema está em a gente se perder para conseguir tudo isso. Então mas tem valor. Em saber servir-se deles em benefício dos outros. De novo, ele está falando a mesma coisa, mas bem lá para frente ele está falando a mesma coisa. Em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. Então, de novo, a gente tem que pensar no próximo. De alguma forma a gente tem que ajudar. Em não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Então, quando ele fala aqui, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, estou falando daqueles 3 pontos que eu elenquei para vocês. A que preço, como eu consegui e como o meu dinheiro vai servir ao próximo. Quando eu vou ser instrumento na vida das pessoas. Como que eu vou ser instrumento de Deus? E aqui eu queria... falar novamente, não estou, porque tem que deixar bem claro, não estou fazendo, é errado trabalhar ou conseguir dinheiro. Fui lá na palestra da Juliana, parece que Deus me livre, melhor nem ter dinheiro. Não é isso, gente. E a que preço, de novo, para entender a que preço vamos conseguir, como a gente conseguiu isso e como a gente vai entregar. A gente sempre também tem que, nós precisamos também pensar nas outras pessoas. Que é igual, eu também ouvi um dia numa palestra do Haroldo e isso ficou na minha cabeça. Quando o bom só é bom para mim, tem coisa errada. Porque o bom, ele tem que ser bom para mim e tem que ser bom para os outros. Se for só bom para mim, tem um indício de coisa errada. E para finalizar, eu quero dar um exemplo que eu acho que está muito presente nos dias atuais e que a gente tem que pensar muito sobre isso. Eu já ouvi algumas vezes as pessoas falando assim, não, eu estou fazendo o meu papel. Eu recebi aquele dinheiro, eu montei uma empresa, eu emprego as pessoas e tal, eu fiz as pessoas estão trabalhando, eu já fiz minha parte. Ótimo, verdade. Várias pessoas estão matando a fome com o trabalho que você está fornecendo. Só que é o seguinte... Ninguém aqui é ingênuo para pensar que você montou essa empresa só porque você quer servir o próximo. Pode ser que tenha, né? Mas não, você montou a empresa porque você quis investir seu dinheiro. Você quer ganhar cada vez mais. É uma troca. As pessoas estão te ajudando e você está remunerando também.
Elas estão ali te servindo para o seu enriquecimento. Qual que é o problema disso? O problema é quando a gente começa a olhar os funcionários, as pessoas como cabeças, como números. Não é um ser humano, não é um pai de família, não é uma mãe de família, não é um avô, não é um ser humano que sente dor, que tem suas necessidades. É só mais um número ali. Eu não quero saber. Igual esses dias eu vi em um vídeo na internet. CNPJ não tem coração. Aí eu fiquei pensando, gente. Às vezes as pessoas, elas estão... Como que está enganado? Porque você servir através do emprego é louvável, mas você está pagando justo? Você está pagando justo para o seu funcionário? Ah, mas tem um funcionário que é folgado, eu concordo. Tem pessoa que não, realmente, existe pessoa que não gosta de trabalhar, tem isso, tem gente preguiçoso. Mas não estou falando desse tipo de pessoa, estou falando daquela pessoa que cumpre o que ela tem que cumprir, que faz e faz muito bem feito. Ah, já estou fazendo demais, que é pagar o salário. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de empresas que não cumprem com as leis trabalhistas. Não cumprem. Aí faz terror psicológico nos funcionários. Ai, porque eu não sei não, hein? Se a gente não vai ter que fechar a empresa. Aí os funcionários já ficam tudo com medo. Meu Deus, se eu perder emprego. Mas aí é o seguinte, é trocando de carro. Então a empresa está fechando. Mas a gente troca de carro. Então o problema é a minha lucratividade, que eu quero que seja mais alta. Eu já trabalhei no comércio e eu conversei com 4 vendedores de 4 empresas diferentes e os 4 foram unânimes. Que eu quis conversar, eu quis entender essa lógica. Todos eles falaram, Ju, essa empresa foi boa de trabalhar no começo, quando ela era uma empresa pequena. Eles tratavam a gente assim, a gente tinha tal coisa. Eu ganhava muito melhor. Hoje que virou uma empresa milionária, meu salário é péssimo. Se eu for comparar com o que eu ganhava quando eles começaram, que eles não tinham o capital que eles têm hoje. E é assim, toda reunião, que eu não sei não que a gente vai fechar, mas os donos, toda reunião tá com um carro diferente. É casa na praia. Vocês estão entendendo, gente? Tá pagando, mas está explorando. Se pudesse explorar, ia explorar. Só não explora porque daí também já ia ser. Mas se pudesse explorar, ia explorar. É justo isso? Não é. Não é justo. Então nós precisamos, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente quer ter nossas conquistas materiais e a gente quer viver a verdadeira prosperidade, nós não podemos deixar de olhar o nosso próximo. Aí vou falar de funcionário, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vou falar de funcionário doméstico. Faça as pobres coitadas, quero que chegue lá 7 horas da manhã e sai 7 horas da noite. Come o povo. Coitadinha sai até torta de dentro de casa. É justo também? Aí você vai lá e vai pagar e ainda paga com dó. Sabe, gente? Então são atitudes que nós como cristãos, crentes em Deus, a gente tem que repensar. Não ir no embalo, do oba-oba, que tá tudo certo. Não, se fulano pode, tá ganhando dinheiro, eu vou com isso. Não. Não é assim não, gente. A gente vai prestar conta. Então o que a gente puder fazer pelo próximo, se tem uma empresa, tem um funcionário, vou olhar por ele. Ele é um ser humano. Não é dizer que eu vou passar a mão na cabeça para coisa errada. Mas quantas e quantas vezes eu já cheguei em comércios assim, eu peguei o patrão gritando com o funcionário na frente de todo mundo. Gente, isso é horrível. Isso é horrível, isso não se faz. Se não está satisfeito, chama na salinha, conversa, ó, fulano, não dá mais. Mas humilhar as pessoas, querer passar por cima, porque eu tenho poder, eu posso, você sabe com quem que você está falando? Então a verdadeira prosperidade é aquela que visa, para finalizar, as conquistas espirituais. Então eu posso ganhar dinheiro, posso trabalhar,
mas eu viso sim, além de tudo isso, a minha vida verdadeira, que é a minha vida espiritual. Então vamos olhar para a nossa vida, ver o caminho que a gente está tomando e ver se nesse campo a gente está se preocupando com a nossa felicidade espiritual, se a gente não vai pôr tudo a perder. Porque às vezes é um momento que a gente pode se perder e depois, gente, como diz na Bíblia lá, né, vai ter choro e ranger de dentes. Espero ter sido clara, que isso acrescente na vida de vocês, porque eu preciso me lembrar disso todos os dias, não é fácil, essa matéria seduz, né? A gente vê os outros conseguindo, você fala, ai meu Deus, só eu não, enfim, né? É complicado. Mas obrigado pela atenção. Quem se sentir tocado, eu peço que feche os olhos e vamos orar. Amado Mestre Jesus, é com imensa alegria e gratidão que estamos aqui hoje. Pedimos proteção para nossas vidas, que possamos caminhar junto a Ti, que analisemos a nossa vida, Senhor. Nos dê entendimento, nos dê força para conseguir vencer as vicissitudes terrenas. Que da nossa boca saiam palavras de consolo, de amor, de sabedoria. Que possamos olhar o próximo como nossos irmãos, como pessoas que precisam do nosso auxílio, assim como a gente também precisa muitas vezes. Que tenhamos o nosso irmão Jesus como nosso modelo e guia, não só na fala, mas em nosso comportamento. Que o dia de amanhã seja um dia abençoado, que possamos olhar o mundo com os outros olhos e que a providência divina esteja por nós. Abençoe os nossos familiares, as pessoas que se encontram em leitos de hospitais, sentindo dores, com angústias. Eu peço por elas também, Senhor. Abençoe a nossa noite e que assim seja.